Prontinho. Quem vai entrar aqui com a gente é a minha filha, Marina. A gente veio aqui para propor um papo reto com a filha. E aí, Marina? Oi. Tudo bem? Diga oi, se apresenta aí para a galera. Oi, gente. Eu sou Marina, filha da Cláudia, e eu estudo arquitetura. Na verdade, eu finalizei. Agora eu sou quase arquiteta. E eu tô aqui para falar um pouquinho da minha jornada. Ok. A Marina, eu vou contextualizar um pouquinho por que a gente decidiu fazer essa live, tá? A Marina veio para cá, ela estava com em torno dos 17 anos. Ela veio do Brasil para os Estados Unidos. A gente veio numa condição, assim, meio que surpresa. Foi uma decisão, assim, de última hora. Ainda que a gente tenha tido um preparo, para um adolescente, que ela era adolescente na época, envolve vários aspectos. E esses aspectos, para mim, são muito importantes depois que eu comecei a trabalhar com a parentalidade e com os jovens aqui nos Estados Unidos. A gente percebe o quanto isso é importante. Então, eu vou conduzir um pouco, tipo uma entrevista, vou fazendo as perguntas para a Marina se sentir mais tranquila para ir respondendo e a gente explorar esses aspectos, tá? A Marina, ela tá com quantos anos, Mari? Fala aí. 22. 22 anos. Então, tem 6 anos que você está aqui nos Estados Unidos. Então, eu vou fazer algumas perguntas e entre uma resposta sua e outra, eu vou contextualizando todo o porquê, tá? Tá bom assim? Sim. Então tá, então vamos lá. Gente, eu vou pedir para vocês que já estão aí, por favor, para compartilhar a live, para curtir, para compartilhar o máximo de informação possível com outras pessoas, porque o nosso objetivo aqui é conectar famílias, é trazer mais informação. A gente se propôs a fazer lives uma vez por semana, trazendo temas e informações que vão enriquecer o nosso conteúdo que a gente quer entregar para você, né? E a gente quer entregar sempre o melhor. Então, compartilha aí, interaja aqui comigo, tá? E tenha paciência, porque eu ainda estou no treino. Então, vamos lá. Hoje, Mari, você já falou um pouquinho aí que você é quase arquiteta. Então, contextualiza um pouco do momento que você está vivendo. Você se formou, você está em que momento agora da sua vida? O que você poderia dizer? Que momento você está vivendo? Eu acho que eu tô no momento de ver as coisas slowly chegando no ponto pelo qual eu trabalhei nos últimos 4 anos. Vendo os resultados do meu esforço e do meu trabalho. Para quem não sabe, eu fiz faculdade de arquitetura por 4 anos e foi um processo interessante, não diria difícil, foi um processo interessante onde eu passei por vários desafios, por coisas boas, coisas ruins, coisas que me levaram a crescer, de fato. E eu acho que agora eu tô começando a colher os frutos de tudo isso. Eu comecei um trabalho novo faz uns 3 meses e eu tô gostando bastante. E tô podendo pela primeira vez colocar em prática tudo que eu estudei, tudo pelo que eu venho trabalhando nos últimos anos. Joia! E o que você acha que foi mais importante nessa sua caminhada aqui, nesses últimos 6 anos que você está vivendo aqui nos Estados Unidos, para você estar vivendo esse momento? Acho que o mais importante foi ter o apoio, não só dos meus pais, mas também ter o apoio de conhecer a Deus e de saber o que eu queria fazer, porque por mais que eu sempre meio que soube o meu propósito, eu descobri que eu queria ser arquiteta bem cedo, mas com os desafios tinha hora que eu meio que me perdia do meu foco e do meu propósito, e ter sempre gente, principalmente os meus pais, você, mãe, e o meu pai do meu lado e me dando que era algo que fazia sentido e que eu tinha que continuar correndo atrás, foi muito importante.
Você já meio que falou, né? Mas eu vou perguntar para a gente enfatizar. Foi difícil? O que foi difícil? O que foram essas barreiras que você precisou tanto de apoio? E fala um pouquinho mais alto, porque eu não sei se está meio baixo a sua voz. Acho que o que foi mais difícil foi manter o foco. Durante os 4 anos tiveram altos e baixos, muitos desafios que vieram em meio à faculdade, não só da faculdade, mas de trabalho, de ter que correr atrás de ganhar dinheiro e pagar a faculdade todo mês, mas também as classes que foram difíceis e às vezes eu falava, nossa, eu tô trabalhando tanto, o que eu tô fazendo aqui? Mas volta para aquela história de saber o propósito e saber por que eu estava fazendo isso. E eu acho que o mais difícil foi o momento que eu meio que me perguntei e não parecia não saber mais por que eu estava fazendo isso. 2 anos depois de eu ter começado a faculdade, eu passei por um momento onde estava tudo parecendo que dando errado, estava trabalhando muito, e eu falei, nossa, será que é isso mesmo? Será que vale a pena? Mas não só eu saber meu propósito, mas também as pessoas ao meu redor e os meus pais saberem o meu propósito, me ajudou a me manter no foco e continuar Então fazendo. a gente tá falando que as dificuldades vêm, né? Porque quando a gente vê jovem, gente, a gente vê o jovem como, ele é jovem, tudo dá conta, mas não é. O jovem tem desafios, igual a gente tem inseguranças, né, Mari? Tem inseguranças, tem problemas, sofre uma competitividade enorme aí fora no mercado, sofre uma pressão enorme de que a escola demanda muito. No nosso caso de ser brasileiro, nós somos imigrantes aqui nos Estados Unidos, então a gente sofre uma pressão social de língua, de cultura, de se posicionar e de acompanhar, né, esse movimento. Então, assim, fora os desafios naturais de um jovem, o jovem imigrante, ele tem desafios a mais. Tem os desafios da família, não estar integrada à cultura, não entender, às vezes, o processo. Eu lembro que muitas vezes eu ficava chateada, porque eu via a Marina sofrendo algumas coisas que eu falava assim, não é possível, não pode acontecer. Então a gente toma a dor e ela falava, não, mas é assim mesmo, é dessa forma. Então, assim, o que te ajudou a sair desse vale, desse momento difícil? Você falou que foi olhar o seu objetivo, mas quando foi que você teve certeza e disse, não, eu vou de novo me levantar e ter força? Se é que você lembra, né? Não lembro direito. Não teve um momento assim, eu acho que foram vários momentos onde saber o que eu queria fazer e saber o meu objetivo realmente me ajudou a passar pelas coisas difíceis, porque eu acho também que no momento tudo parecia muito grande e aí com o tempo passava, as coisas iam ficando melhores e eu vi o tanto que eu cresci, me motivava para continuar crescendo e vendo os desafios como algo bom. Certo. Então, vou voltar um pouquinho aqui, porque a gente tem um público de adolescentes que estão no caminho ainda. Então, vou voltar um pouco para a high school. Você chegou do Brasil, então eu queria primeiro perguntar para você, o que você notou de diferente entre estudar no Brasil e estudar aqui? O que você tem mais assim para dizer? O que é diferente? Tudo. Tudo é diferente. Tudo. Para mim, sabendo o inglês, entendendo o inglês, foi mais fácil de keep up com as aulas. Achei muito mais fácil a escola aqui em termos de matérias e subjects, tudo que eu tinha para estudar era realmente mais fácil comparado com a minha escola no Brasil, que eu fiz escola técnica, inclusive, que tinha muito mais matérias e tudo mais. Mas realmente foi algo que, com o inglês, apesar de eu saber, eu ter que conhecer pessoas novas e falar um idioma que não era o meu idioma
materno foi algo que me deixava cheia de inseguranças e eu realmente não falava com muita gente durante a escola, falava mais com brasileiros, apesar de eu saber, por essa questão não é perfeito. Mas eu acho que com o tempo, principalmente com a faculdade, isso, nossa, melhorou muito. E eu entrei na faculdade, comecei a ter que apresentar meus projetos, então foi de passinho em passinho virando algo natural. E diria que a high school foi mais difícil que a faculdade, porque na faculdade eu cheguei lá com todo mundo, mas quando eu cheguei na high school eu estava bem no meio, no terceiro ano, e não conheci ninguém, todo mundo já tinha amigos. Aqui as escolas são por cidade, então todo mundo já tinha amigos de infância e eu não conhecia ninguém. Mas quem me conhece sabe que eu não calo a boca, então eu fiz amizade rápido com os brasileiros, mas com os americanos realmente foi algo que eu me privei. Eu acho que eu poderia ter feito mais, mas eu realmente me privei. E aí na faculdade isso realmente mudou completamente. Não tinha brasileiro na minha faculdade. Então, imersão total, pela primeira vez. Depois de 2 anos. Assim, só para fazer uma contextualização assim, quando você chega de fora sem a língua, é um baque, né? Como é que você diria para quem chega assim, não falando inglês e que tem que passar por aquelas aulas especiais? Fala um pouquinho disso. Eu acho que é bem diferente para quem chega aqui sem inglês. Eu tive alguns amigos que chegaram aqui realmente sem saber, sabendo o básico. E você se sente como se você estivesse andando para trás. Mas eu acho que aqui onde a gente mora, nessa área, na cidade onde a gente mora, em Ashland, eu tive um suporte muito bom, sabe? Mas eu sei que para quem não fala nada de inglês, não tem muita ajuda. As pessoas que estão para ajudar só falam inglês e realmente tem que se segurar nas pessoas que falam inglês. E eu tive muita sorte de ter muita gente dessa forma aqui, que falam os dois idiomas. Joia. E assim, a minha próxima pergunta, ela é no sentido da gente entender o contexto, porque as pessoas criam também uma falsa ilusão de que tem todo esse apoio. Existe um apoio nas escolas, mas o que você acha que pode melhorar em termos de apoio? Porque eu acho que eles já fazem demais, porque não tinha nada que ter um outro idioma, eles oferecem um apoio para quem está chegando, ter um reforço da língua e dos processos na escola. Mas assim, o que você acha que falta mais ainda, que poderia melhorar em termos de suporte para o jovem? Como você falou, eu acho que eles já fazem muito mais do que muitos outros lugares. Eu já estudei numa escola no Brasil onde chegaram pessoas que não falavam o idioma e eles estavam numa bolha, porque não tinha ninguém para ajudar. E eu acho que aqui, pelo menos na minha experiência, tem muita ajuda. Eles, por mais que não te entendem, às vezes eles querem te ajudar. Eu, sabendo o idioma, não tive realmente problema nenhum com isso. As pessoas são muito abertas. Acho que é mais de você perder o medo e perder a vergonha do que das pessoas ao seu redor, porque as pessoas aqui são muito abertas para tentar te entender. Elas vão te dar o espaço para você se expressar da forma como você sabe e te ajudar até a chegar lá. Direito. E aí eu pego esse gancho, que foi exatamente a fala certinha que a Marina trouxe, é de que o jovem, ele não se sente seguro, aberto para procurar essa ajuda. Às vezes a ajuda existe, mas ele está enfrentando tantos desafios que ele não busca ajuda. Ele também se fecha numa bolha, mesmo tendo pessoas ao redor. Então, às vezes, nós temos que observar, enquanto pais, como é que esse jovem está reagindo, como é que as coisas estão funcionando ao redor dele. Só um minutinho. Vini, você pode cuidar de Luke, por favor?
traz ele para cá, que o cachorrinho ama participar das lives, ele quer participar. Então, bora trazer ele para cá, né? Então, assim, o jovem, ele enfrenta extremos desafios de mudança de cultura, de adaptação, e o que acontece? Chega na escola, ele tem medo, porque ele tem os desafios da adolescência. E aí ele enfrenta o desafio da adolescência imigrante. Então, é muito maior, gente. Então, vocês que chegaram num processo com um jovem assim, tem 6 anos que eu cheguei, corre atrás de cuidar desse jovem. Porque tem coisas que você vai precisar trabalhar com ele. Sabe? A segurança, a questão de autonomia, de iniciativa. Tem muitas coisas que vão ficar latentes para serem cuidadas, tá? Aí deixa eu continuar, né, com as perguntas que eu tô amando. Marina respondendo todas as perguntas. O que você acha que os pais, Marina, devem passar para esses adolescentes que estão nessa fase de construção? Tanto de carreira, né? Porque a escola está te preparando para uma carreira futura. A high school prepara você para ir para um college. E o college é um preparo para a carreira. Então, tudo é um preparo para a carreira, para sua vida adulta. Então, como é que você acha... O que você acha que os pais precisam passar? Precisam contribuir, dividir para um jovem que está no processo desse? Pergunta difícil. Eu acho que... Vou falar da minha experiência. Acho que você e meu pai me passaram muita confiança de realmente me jogar lá e falar, você consegue, vai lá e faz. E isso me ajudou muito, porque eu acho que medo é uma coisa que eu nunca tive. Por mais que eu não queria vir pra cá, eu não queria passar por todas essas coisas novas, porque eu já tinha passado muito por isso no Brasil mesmo. E era mais uma coisa, mais um idioma, mais um país, mais uma escola. E eu acho que não ter medo e ter confiança de que eu poderia fazer o que eu tinha que fazer com as skills que eu já tinha aprendido foi muito importante. Ter não só apoio, mas acho que esse sentimento de que não importa se eu tô sozinha ou se eu não conheço ninguém, que eu fui formada de forma que eu tô pronta para esse tipo de situação. Uma coisa que ela falou aí que não era a primeira vez, uma mudança, porque a gente mudou bastante nos últimos anos antes de vir para cá. A gente estava fugindo de crise econômica, querendo voltar para perto da família, e ela foi mudando, chegou a morar só em Araxá, longe da família. Foi uma experiência, assim, aos 15 anos já teve essa experiência, mas em tudo a gente preparou o terreno. E assim, Marina veio falando inglês, porque no último momento, assim, antes da gente vir embora, ela entrou num curso e foi conversação. Alguma coisa que foi Deus, né? A gente sabe que foi Deus, mas alguma coisa me dizia assim, precisa fazer conversação, porque a teoria ela tinha. Mas eu falei, vai fazer conversação? Ela fez e foi usado no primeiro dia e até hoje. Então, assim, o que é isso, gente? O que a gente traduz essa pergunta? Essa pergunta é para a gente dizer o quanto que a gente tem a responsabilidade de fazer nossos filhos experimentarem aprendizados, explorarem a vida, terem independência, participarem de coisas que vão dar para eles habilidades, competências para vivenciar essas situações. Nós não criamos filhos numa bolha. Então, eles vão ter que passar por isso. Quando a Marina foi estudar em Araxá, na verdade, a gente estava mudando para Uberaba. Ela fez um concurso e a gente descobriu que a escola que ela ia entrar era em Araxá. Então, além de estar mudando para um lugar, ela já mudou da casa de Uberaba para Araxá. Então, você imagina, já foi uma mudança inesperada. Mas a gente falou, ok, tem uma pedra no meio do caminho. Como é que a gente faz? Tamo junto, vai dar certo. E a gente tem muito esse contexto. Ela falou de apoio aí, e aí vamos voltar aqui. Apoio não é só família, apoio é a igreja, apoio são os amigos.
Então, a gente tem que criar uma estrutura, falamos semana passada sobre isso, a gente cria uma estrutura para nos apoiar criando filhos. Então, tem gente que está longe da igreja, critica a igreja, mas a igreja é um apoio para a família. Os amigos novos, que muitas vezes os pais começam a implicar e criar preconceitos com os amigos, com as turmas, abre a cabeça. As turmas somam, traz essa turma para sua casa, conhece os amigos vão dar o suporte. Eles estão na mesma fase, um ajuda o outro. E você, por trás, vai ajudar seu filho e vai ajudar uma turma inteira. Então, assim, eu acho... a Marina teve muitos amigos lá em Araxá e aqui, porque se juntaram na mesma dor. A gente está de fora, a gente precisa disso e vamos lá. E a gente acolhia, né, Mari? Isso eu acho muito importante. Então, a gente tem 3 aspectos aqui. Eu exploro com meu filho, eu reconheço a necessidade dele de competências sociais, de competências e habilidades que ele precisa ter para encarar o mundo. Então, assim, a gente está falando um monte de coisa aqui, né? Assim, se eu pudesse corrigir alguma coisa na minha adolescência, né? Aquela coisa assim, não é muito legal falar isso, mas se a gente pudesse, tivesse uma maquininha de dizer assim, vou voltar e corrigir uma coisa. O que você corrigiria na sua adolescência, Mari? Não estava preparada para responder. Difícil pra caramba. Muito difícil. Eu acho que teria menos medo de ser quem eu sou, fazer o que eu quero fazer. Porque isso tem crescido muito dentro de mim, essa vontade de me expressar da forma como eu sou e não tá nem aí para o que os outros falam. Ainda ligo bastante, mas quando eu era mais nova, nossa, eu acho que isso fazia muita diferença na forma como eu fazia decisões e escolhi amigos e tudo mais. Eu sempre fui a quietinha que anda com os doidos. Eu era meio termo e eu fazia muitos amigos que eram mais pro lado dos quietinhos, mas porque eu queria estar na bagunça, às vezes eu meio que não cultivava tanto essas amizades e com o tempo isso foi mudando e hoje na faculdade eu sou amiga dos mais estranhos e é assim, eu gosto disso. Isso é muito legal. E essa fala, a gente não combinou, eu faço, toda vez que eu convido alguém para uma live, ou eu vou fazer uma live, eu faço um briefing e a gente segue um roteiro, mas ela recebeu e a gente não conversou sobre. E eu sempre dou esse pitaco entre uma resposta e outra, porque é a forma que eu trago isso para o meu trabalho de coach parental, para abordar os aspectos como a família se relaciona com o adolescente e o jovem. Né? Hoje a Marina é jovem, mas ela já foi adolescente. E aí ela falou dessa busca do quem eu sou. Né? A gente tem um programa chamado Teen Smart e o Teen Coach, que é justamente nessa proposta. Você acha que é fácil você definir quem você é? Eu tô com 51 anos, gente. Eu sei quem eu sou. Eu fiz processos na minha vida para identificar. Mas eu lido com adultos que não sabem quem eles são. E um adolescente que está saindo ali do seio do lar e é jogado na sociedade, ele quer pertencer a um grupo. Então ele vai se encaixando. E a Mari falou exatamente isso. Eu era quietinha, buscava os quietinhos, mas aí eu olhava assim, eu quero ir bagunçar um pouco. Deixa eu ir para os mais, né, assim. Então, o legal é isso, porque a gente pode ser tudo. A gente pode ser um equilíbrio. E quando a gente não é e fica tentando, né, fixar um personagem de ser a quietinha ou ser a danadinha, fica complicado. A gente precisa ter equilíbrio entre os nossos papéis. A gente precisa saber quem a gente é para saber como a gente vai atuar em cada situação, né? E esse é o exercício da maturidade que ela está chegando aí agora e está encontrando isso cada dia mais. Mas a gente fez assim, no decorrer desses processos, né, Marina? Ela foi o meu case de sucesso. Eu fiz coach na minha vida por causa de Marina. Né, Mari? Eu fui atrás dessa busca minha por causa de Marina adolescente. Então, teve um momento lá que eu precisei buscar a mim, enquanto mãe,
para consertar em mim, para criar Marina. E Marina chegou no momento, entre muitos erros e acertos de adolescência, que eu tive de parar e dizer, vamos lá, vamos nos conhecer aqui. E a gente fez um processo. Não foi fácil, porque com a mãe é mais difícil, né, Mari? Mais complicado, tem a intimidade, que já é um negócio, não é aconselhável, mas eu quis fazer e foi ótimo. E aí ela cresceu um pouco. Quando ela foi entrar na universidade, que a gente fez o segundo, foi isso? Que a gente fez um segundo, assim, que eu falei, tá na hora da gente reencontrar, porque muda muito. E a gente fez. Eu não lembro se foi no começo. Hã? Meu segundo ano. Foi no segundo ano da faculdade. Ah, foi no momento que você estava fragilizada mesmo. E aí a gente parou e falou, vamos sentar, vamos retomar. E aí a gente precisou de novo. Quem é você nesse processo? Já que eu tô um pouquinho disso. Eu acho que isso realmente, pensando de volta, assim, foi algo que me ajudou a voltar para o meu propósito, porque no coaching tem aquele negócio de você escrever todos os seus sonhos, e eu faço isso até hoje, meus goals, tudo que eu quero fazer e os meus objetivos. E também tem a questão da missão, né? Que é o porquê que você faz tudo isso, e porquê que você está correndo atrás do que você está correndo. E fazendo isso durante aquele processo, realmente meio que me fez voltar e pensar, tipo assim, ok, eu tô passando por tudo isso, mas tem um propósito e os desafios realmente têm me feito crescer em direção a esse propósito, então é isso. Joia. Essa parte de preparar o quem eu sou é uma etapa. A gente descobre quem a gente é para depois a gente estruturar o que eu quero, né? Então, o que eu quero é o plano. E aí, no meio disso, um plano não é eu querer e eu saber quem eu sou. O plano é o preparo disso tudo. E o preparo é o que está faltando em mim, o que eu tenho que buscar ainda desenvolver, quais são os problemas que estão me afetando e por que estão me afetando, qual que é a minha missão, o que eu vou fazer com esse propósito, né? Eu quero esse propósito, mas olha o trabalho que vai dar. Eu estou preparada? Dou conta? Tenho essas forças? As minhas fraquezas precisam ser trabalhadas? Então, todo esse trabalho, a gente faz um processo de coaching e a gente olha a necessidade individual do jovem. Então, eu nunca imaginei, e a gente teve isso aqui, de que a gente ia ter tanta força para lutar com os desafios que a gente tem para poder estudar aqui. Né? Eu também sei porque eu estudo, e quem mora aqui sabe quanto custa estudar nos Estados Unidos, quanto é difícil, quanto é pesado. Mais do que no Brasil, porque aqui tudo é pago. E a Marina fez doces, né, para ajudar a pagar a tuition. Marina foi responsável por 95%, vou dizer assim, estatisticamente, de pagar a faculdade dela. Aqui existe uma coisa chamada Student Loan, que é exatamente o empréstimo para estudante, que todo mundo faz com taxas legais, prazos enormes, mas a pessoa começa a faculdade devendo e sai devendo. A Marina acabou a faculdade, e isso é o meu orgulho, é o orgulho dela, tem que ser dito, com 0 no balance. Estava 0 o saldo, não está devendo nada. E ela está se preparando esse ano, trabalhando para fazer o mestrado, né? E a Marina mora aqui em casa ainda, a gente mora junto, porque há um apoio dessa estrutura, e não é vergonhoso. Não é, estou velho, estou morando em casa. Não, existe um plano, existem competências econômicas que ainda precisam ser vencidas para que ela faça esse mestrado, porque é uma longa jornada para uma license, e hoje em dia os custos, principalmente de moradia, são absurdos. Então, quando a gente vai falar de família, né? Anteontem eu tive um papo com a minha sobrinha no Brasil e falei, existe um momento muito difícil do jovem, que é esse momento de construção da carreira. Ele tem que estudar e tem que
trabalhar, mas se é um curso como o da minha sobrinha, que é odontologia, ou da Marina, que é arquitetura, medicina, engenharia, são cursos complexos que precisam você estar disponível o full time, o dia inteiro para a escola. Como é que trabalha? Então a gente precisa semear na vida dos nossos filhos um futuro, caminhar com eles. E essas vitórias não são da Marina, são nossas. São nossas, em família. A Marina, ela é fruto do que nós construímos juntos. Ela pagou 95% da tuition, mas ela tem um apoio de uma estrutura por trás. E aí a gente vê adolescentes tão folgados, tão soltos, tão desprovidos de informação. E não é culpa do adolescente, você precisa envolver enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cuidador, que às vezes mora com uma tia, com um tio, com um irmão. Nós precisamos conversar sobre o que envolve uma vida com os filhos. Falar de economia, trocar as dificuldades, falar das jornadas de trabalho, do quanto é difícil, porque se não for unindo forças, você não consegue. Então, assim, a gente falou de várias coisas aqui, a gente super abordou as dificuldades que um imigrante vive, mas eu quero abordar um outro lado. O jovem americano tem tudo, tem o dinheiro, tem as facilidades e tal, mas também muitos jovens não estão chegando no lugar. Por quê? Porque estão sem essa visão de vida e propósito. Aí eu vou para uma universidade sem o destino, fico um ano lá, perco um ano, ou eu vou descansar de sei lá o que, da high school. Aí eu tenho a opção de escolher depois. Tem. Mas o seu preço? Qual é o preço que você quer pagar? Então, assim, tudo isso você tem que conversar com seu filho. Sabe? Eu estou falando isso porque a nossa comunidade aqui brasileira nos Estados Unidos tem muitos meninos americanos, filhos de pai e mãe brasileira, que esquecem de falar da sua história, dos seus propósitos, da sua missão, das dificuldades, daquilo que precisa passar em termos de valores. E assim, quais são os valores, Marina, que você enxergou nesse caminho que te enraizam? Fala aqui pra gente o que foi que a gente te passou como valores. Até porque o meu de 13 anos está aqui do lado ouvindo, tá? Que eu tô construindo. Acho que ter um propósito é o mais importante, de você saber o porquê você está fazendo aquilo, ter uma conexão com o que você precisa estudar, que vai além do vou estudar para ganhar dinheiro. Acho que isso sempre foi muito importante para mim. Eu sabia o porquê que eu queria fazer aquilo e não era só por causa do dinheiro, até porque muita gente fala isso, que para que estudar tanto, porque arquitetura é muito trabalho, para chegar lá na frente e nem ser tão bem remunerado quanto medicina ou direito, que são os maiores assim. Mas para mim sempre teve um porquê. E isso ia além do que pensar no dinheiro e tudo mais. As pessoas falam assim, eu vou trabalhar muito para poder parar de trabalhar o mais cedo possível. E eu não quero parar de trabalhar, eu quero ter minha própria empresa, eu quero trabalhar até o final, mas vem no propósito que eu pensei lá atrás. E acho que o segundo é resiliência, porque no processo da faculdade, não só da faculdade, procurando trabalho e na verdade, tudo que eu vivi até hoje, resiliência foi a coisa que foi mais importante, porque sem você saber ser flexível, saber passar pelas dificuldades, saber como se posicionar durante cada desafio, você não chega a lugar nenhum, porque no primeiro desafio que aparecer, acabam suas forças. E acho que isso não é algo que eu construí sozinha, foi a coisa que eu acho que você e meu pai realmente construíram de mais forte assim em mim, de ver os desafios como ponte de aprendizado e continuar seguindo e correndo atrás do que eu queria. Massa demais. Falou tudo que eu queria ouvir, nem combinei. Vou dar uma mesadinha depois para ela. Gente,
Para fechar, assim, vamos falar o óbvio. Você está lutando, seu filho está vendo, mas você não fala com ele. Ele acha que você sabe trabalhar porque quer, querido. Que você volta tardão da noite porque quer. Se você não parar e ter relacionamento com seu filho e passar para ele o que está por trás disso, não vai rolar. A carreira, o destino, ganhar dinheiro, é tudo consequência de você encontrar o porquê e se posicionar nesse caminho. E os pais que vieram para cá atrás de um sonho americano, que trabalham demais e esquecem que além de trabalhar, você tem que plantar essa semente no filho. Então eu tenho visto, gente, uma geração de jovens que têm tudo na mão, já são a segunda geração, às vezes a terceira, que nasce aqui nos Estados Unidos e que está nascendo solta, sem saber para que eu vim, por que eu estou aqui, qual é a história dos meus pais. Então a gente precisa dividir isso. Tem uma coisa no nosso processo de coaching parental que a gente foca muito e eu falo que é no começo da investigação. Quais são os mitos que a sua família tem? Que tipo de história vocês não falam? E por que não falam? Vocês precisam limpar certas coisas, colocar para fora, transformar isso numa história e entender que aquilo pode ser bênção ou maldição, ou seja, pode ser aprendizado ou pode ser erro. Então, quando a gente divide com o filho as experiências, quando a gente passa, né, essa resiliência que a Marina falou, que é a flexibilidade, a adaptabilidade, a consistência, a constância, a disciplina, a responsabilidade, faz tudo sentido. Então, assim, o papo aqui reto com a Marina foi melhor do que eu imaginava. Eu super agradeço, viu, filha? Viu? Super agradeço. Ela não gosta de aparecer. Ela detesta isso aqui. Assim, é um presente que ela me deu. Tive que chorar, dizer o que tanto que era importante. Porque, assim, a gente pode trazer qualquer pessoa. Poderia convidar um jovem que eu atendi, poderia vir, mas eu queria trazer mesmo, porque a gente tem que viver o que a gente fala, sabe? Marina não é perfeita, a gente tem os pega, tem coisa para corrigir, eu corrijo, né, Mari? Tem coisas pra gente ainda, que ela vem pra gente de medo, de coisa que acontece no dia a dia, a gente apoia. E essa relação vai ser assim para sempre, eu quero que seja. Porque enquanto família, a gente está caminhando junto. Daqui a pouco é ela me dando bronca, velhinha, né? É eu olhando os meninos, fazendo desastre com os meus netos, que eu vou fazer desastres, sei lá. Mas é uma relação para sempre. Então, não há quebras. É constante, até que a morte nos separe, gente. Então, família é papo sério. Parentalidade é papo sério. A adolescente tem que ter uma visão de muita responsabilidade. Você está formando um jovem, como a Mari, você está formando um adulto para o mundo. Então, eu super agradeço, foi lindo. A gente está chegando a 40 minutos. Eu queria te pedir aí, você que está do outro lado, compartilha, curte, comenta. A gente não é muito boa nisso, a gente não comentou, tem umas pessoinhas falando oi aí, tem muita gente, amigos da Marina, que eu sei. Então, assim, eu sei que muita gente vai olhar depois por causa do horário, mas, assim, a gente está aqui fazendo esse trabalho para conectar famílias, para dar sentido na vida das famílias, para fazer com que as pessoas tenham noção da importância da adolescência, da juventude, para a gente mudar o mundo. Então, esse é o meu propósito, igual o propósito da Marina aí, né, Mari? Tem um propósito lindo por trás. E a gente está aqui, muito agradecido por você, muito obrigada. E a gente se vê na próxima semana, tá bom? Tchau. Beijo enorme. Obrigada, filhota. Beijinho, gente. Compartilha aí.